Atitude Popular. Começa agora aqui na sua Rádio Atitude Popular o programa dos movimentos sociais do Ceará, o Democracia no Ar, com retransmissão pela Rádio Classista da FETRAS, Canudos FM e Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e FM 25 de Maio de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes e a apresentação é comigo, Marina Valente. A locução e técnicas e intervenções com Jonathan Neto. Comentários de hoje com Souza Júnior. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. E eu hoje aqui substituindo o nosso querido Jonathan Neto, fazendo a locução de entrada, porque ele tá assim com a voz... Tadinho, tá dodói, mas a gente tá torcendo aqui pela melhora dele pra gente poder ouvir novamente a voz de ouro da Atitude Popular funcionando, não é isso, Souza Júnior? Bom dia! Com certeza. Bom dia. E aí, o programa de hoje a gente está aqui com o presidente estadual do PCdoB, Luiz Carlos Paes. Nós continuamos falando sobre a prisão do Lula e esse golpe, né? Não tem jeito, a gente vai falar disso até cansar, porque tem que libertar o homem, afinal de contas ele é nosso. Seja bem-vindo, Luiz Carlos Paes. Bom dia, Marina, bom dia, Júnior, bom dia a todos que aqui estão conosco nessa manhã. Um caloroso abraço a todos os ouvintes da Democracia no Ar. Um momento de muita gravidade que nós vivemos no Brasil e que nós precisamos estar atentos, conscientes e mobilizados, né? Bom, a gente saúda a todos vocês que estão acompanhando através das rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Obrigada a vocês que estão aí no Facebook, através da página Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando, importantíssima essa tarefa, é a tarefa de vocês de militante, para a gente poder aí ir furando essa grande mídia que está fingindo que está tudo lindo e maravilhoso nesse país, né? Elas vivem em outro planeta, só pode ser. E a gente também conta com os comentários de vocês, porque afinal de contas vocês também são comentaristas desse programa. Souza Júnior, você não pôde estar com a gente até agora para falar aí o que você achou e o que você sentiu do que aconteceu com a prisão do Lula. Então, queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, já que você é diretor-geral dessa rádio, de certa forma, detentora aí junto com o movimento da nossa pauta editorial. Então, eu queria que você lançasse aqui, embora eu tenha feito um pequeno editorial quase truncado na segunda-feira, porque estava difícil de falar até, mas eu queria que você desse aí pra gente a certeza de que, primeiro, que nós vamos seguir na luta pela comunicação, né, pela disputa do discurso que está sendo feito, do que está acontecendo no nosso país, e também a sua opinião sobre tudo que aconteceu. Bem, inicialmente um bom dia, né, a todas e todos que estão acompanhando o programa Democracia no Ar, tanto através das emissoras que formam a rede de comunicação popular, como também através das páginas de Facebook, a partir da nossa página, a página da Democracia Participativa. E, com certeza, Marina, esse é um momento histórico e muito triste, porque estamos vivenciando um período de ruptura política, né?
e de ruptura, principalmente com a democracia. Então, tudo que está acontecendo no nosso país, a partir das medidas contra o Lula, que na verdade não é apenas contra o Lula, é contra o Estado de Direito, né? E só há um caminho, porque nós não podemos mais confiar na chamada justiça brasileira, porque ela é uma justiça parcial, uma justiça que faz parte do golpe, né? O STF faz parte do golpe. Todo mundo acompanhou a manobra vergonhosa da Carmen Lúcia, presidente do STF, manobrando para evitar que as chamadas ações declaratórias de constitucionalidade fossem voltadas, sabendo que a maioria do STF mudou de jurisprudência, né? A jurisprudência que foi formada em 2016, os 6 votos a 5, e todo o Brasil acompanhou a mudança de voto do Gilmar Mendes. Então tinha uma nova maioria. Se fosse votada, o Lula não estaria hoje preso, entendeu? Porque não teria amparo na própria jurisprudência do STF. Então, para concluir, porque eu acho que esse é o assunto que vai dominar, e nós queremos ouvir aqui a palavra do presidente do PCdoB do Ceará. Aliás, o PCdoB tem tido um papel de protagonismo na defesa do Lula, né? Em especial a sua presidenta, a sua candidata, ou pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, que tem estado à frente, né, junto com a liderança do PT, nessa grande luta pela liberdade, pela democracia, pelo direito de Lula ser candidato a presidente e contra todas essas medidas de conteúdo fascista, né, que estão ocorrendo em nosso país. Bom, a gente também já tem vários comentários de ouvinte, mas enquanto isso nós vamos girar. Solta o giro, Jonathan Neto. Hoje você não pode nem dizer para mim, vamos girar. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Uma manifestação reivindicando recursos para a Universidade de Brasília na porta do Ministério da Educação na tarde da terça-feira terminou com uma ação violenta da Polícia Militar do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, contra os estudantes, funcionários e professores. A PM chegou atirando bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta e balas de borracha para dispersar a manifestação. Segundo a PM, isso só ocorreu porque um grupo de mascarados atirou pedras e pedaços de pau nos policiais que tentavam impedir a entrada dos manifestantes no prédio do Ministério. A PM deveria saber que isso só aconteceu porque, afinal de contas, nós estamos num golpe e, aparentemente, os ataques à educação estão, assim, em moda. Em frente. Atitude Popular. Giro de notícias. 9 governadores do Norte e Nordeste, a senadora Gleice Hoffmann, do PT, e os senadores Lindbergh Farias e Roberto Requião, um do PT e outro do MDB, foram impedidos pela Justiça de visitar o ex-presidente Lula na terça-feira. Era uma visita que foi aí com todos os governadores do Nordeste, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente é mantido preso político. Na saída, a comitiva de governadores formada por Valdes Góes, do PDT, Tião Viana, do PT, Renan Filho, do MDB, Camilo Santana, do PT, Flávio Dino, do PCdoB, Ricardo Coutinho, do PSB, Wellington Dias, do PT e Paulo Câmara, do PSB, e Rui Castro, do PT, decidiu levar o caso à presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia, por considerar se tratar de arbitrariedade da Justiça do Paraná. Segundo eles, o artigo 41 do Código do Processo Penal diz que é permitida a visita de amigos, familiares e advogados ao preso. Bom, vão levar a Carmen Lúcia, mas a gente sabe como é que vai ser a reação de Carmen Lúcia, né? Aquela mulher lá me envergonha enquanto categoria de gênero. Vamos lá. Atitude Popular. Giro de notícias. Em palestra realizada na Casa da América de Madrid, na Espanha, nesta terça-feira, Dilma Rousseff, a presidente legitimamente eleita por 54 milhões de votos, denunciou o avanço do golpismo e do estado de exceção no Brasil com a pressão política do ex-presidente Lula. Dilma explicou que um golpe é sempre um processo que e que a farsa de impeachment que depois do governo por um golpe de estado só era uma etapa. Foram esses o nosso giro de notícia.
Democracia no ar. Vamos lá, acho que eu vou começar te perguntando, Luiz Carlos Paes, sobre justamente ontem essa visita que foi feita, porque inclusive o Flávio Dino do PCdoB foi escolhido como porta-voz dos governadores para explicar, inclusive porque ele tem a experiência de ter sido juiz federal por muito tempo, né? E ele denunciou para a imprensa a arbitrariedade de você não deixar que, obviamente que você tem que regulamentar como é que vai ser essa visita, mas não impedir que pessoas visitem, né? Ou seja, prova que o Moro não só está fazendo uma prisão política, mas também está torturando o preso, né? Isso, na realidade, é mais uma demonstração do que está vigorando hoje no país, né? E em que a justiça brasileira está se transformando. Na realidade, a maior parte do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, está se transformando no Brasil. Eu digo a maior parte, porque existem bons servidores que procuram exercer com dignidade a sua profissão, em todos os segmentos e também no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, mas há uma grande parte, eu diria até que a maior parte, não é, do Poder Judiciário, dos juízes, a maior parte do Ministério Público e da Polícia Federal hoje se constituem num grande partido conservador, de direita, avesso aos interesses da nossa população, ao sofrimento do nosso povo, e que não tem compromisso com a verdade, com a democracia e com a verdadeira soberania nacional. A atitude de ontem foi uma atitude indigna, em que 9 governadores de 9 estados diferentes do Brasil, em sua maioria do Nordeste e mais 2 da região Norte, foram impedidos arbitrariamente por essa juíza de fazerem uma visita ao presidente Lula, um tremendo absurdo, né? Na realidade, isso que vem acontecendo no Brasil é a continuidade e o aprofundamento do golpe, porque o nome é esse mesmo. Nós temos que falar as coisas pelos nomes corretos. Não é o golpe de 2016, que na realidade começou no momento em que a Dilma venceu as eleições. Já naquele dia fatídico, né, para a reação pela sua derrota, né, o candidato perdedor, Aécio Neves, dizia que não aceitava, que tinha havido fraude, que exigia que houvesse uma recontagem de votos, que era necessário fazer uma auditoria nas urnas e que não ia permitir isso. E entraram com vários processos. A Dilma, quando assumiu no dia 1º de janeiro, desde o primeiro momento do seu segundo mandato, não teve paz. Foi uma guerra que se travou no país até que ela fosse afastada no dia 12 de maio de 2016, assumindo o impostor golpista Michel Temer, que não esperou sequer a decisão do Senado Federal, que só viria a ocorrer no final de agosto, não é? Consagrando o golpe, não é? Uma sessão presidida, inclusive, pelo ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e passou a adotar, a partir daquele momento, 12 de abril, um governo que era exatamente o oposto do governo que o povo elegeu, porque o povo elegeu a continuidade das mudanças, a manutenção da democracia, da soberania nacional e de um projeto que buscasse desenvolver o nosso país, reduzindo as desigualdades, melhorando a vida do povo, incluindo os milhões de brasileiros que ainda vivem em condições muito precárias de vida. E a partir daquele momento, com o golpe, tudo isso mudou. A política que foi adotada, o programa que foi encaminhado desde então e até hoje pelo governo golpista de Temer, foi o programa que foi derrotado 4 vezes nas urnas no Brasil, que é o programa do PSDB, o programa dos neoliberais, o programa que quer transformar o Brasil em uma nova colônia,
dos Estados Unidos e dos grandes impérios europeus. É disso que se trata. Querem transformar o Brasil numa republiqueta de bananas de terceira, de quinta categoria. Um Brasil profundamente desigual, o Brasil da Casa Grande e da Senzala, onde você tem uma minoria que se beneficia de tudo e uma grande maioria da população vivendo em condições subhumanas, transformando nossa classe trabalhadora, que tanto conquistou ao longo do século XX e nesses governos mais recentes de Lula e Dilma, transformando, portanto, essa classe trabalhadora num regime de semi-escravidão. E isso nós não podemos permitir. E é por isso que o povo já começa a se levantar. O povo começa a perceber isso que está acontecendo e não aceita. Não é? Você veja que há alguns meses, uma ampla maioria do povo, com a cabeça formada aí pelo que repetem dia a dia os analistas e âncoras da Rede Globo e de outras grandes televisões e emissoras de rádio do Brasil, apoiavam a condenação e até a prisão do Lula. Essa semana, em uma pesquisa bem recente que foi elaborada, esse cenário já mudou. Há um empate entre os brasileiros que defendem a prisão e os que são contra, que veem que é uma prisão injusta, porque foi baseada num processo ilegal desde o princípio. O julgamento era para ter ocorrido em São Paulo, porque o imóvel e o suposto crime estava na jurisdição da Justiça Federal de São Paulo, mas foi levado indevidamente para Curitiba. Não existe nenhuma prova concreta, material, de que o tal apartamento seja do Lula, portanto, ele não é proprietário, sequer teve a posse do imóvel em qualquer período. O presidente Lula sequer dormiu uma noite nesse apartamento, né? Fez uma única visita, como qualquer cidadão, quando um corretor quer lhe mostrar um imóvel, fez uma única visita a esse imóvel há anos, né? Há anos, mas desistiu da aquisição do imóvel. Portanto, não é proprietário, não é posseiro do imóvel, nunca usufruiu do imóvel. E o senhor Sérgio Moro, baseado apenas na delação de um corréu, que pela natureza de ser réu no processo, não tem compromisso em dizer a verdade, ao contrário das testemunhas, que são obrigatoriamente, por lei, devem dizer a verdade num processo judicial. O réu pode usar de todas as artimanhas para se defender, para tentar ser inocente ou pelo menos para reduzir a sua prova. Então esse réu, que já estava lá preso há vários meses, resolveu contar aquilo que o juiz Sérgio Moro queria ouvir para aliviar a sua pena. Fora isso, não há nenhuma prova nesse processo que incriminasse o presidente Lula. Portanto, foi um processo ridículo, que não leva em conta a legislação do Brasil e apenas os interesses de uma parte dessa corporação do judiciário, que tem compromissos não com a verdade, não com a justiça, mas compromissos com o grande capital, com o imperialismo americano. Na realidade, o Moro, dia sim, dia não, vai aos Estados Unidos, faz suas viagens, suas palestras, suas apresentações, é muito bem recebido pelos círculos conservadores lá da justiça americana, apesar de que também lá nos Estados Unidos já tem muita gente criticando a sua atitude, não é? Então é isso. O que é que nos cabe nesse momento? É resistir. Precisamos resistir a isso que está acontecendo, defender a Constituição brasileira, já que o Supremo Tribunal Federal, que é a instituição responsável pela guarda da nossa Carta Magna, que deve defender a nossa Carta Magna, não faz. O Supremo, em várias ocasiões, rasgou a Constituição da República. O título, não é? O capítulo, melhor dizendo,
que trata dos direitos e garantias individuais é cláusula pétrea. Ela não pode sequer ser modificada pelo Parlamento brasileiro, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. Somente uma nova Assembleia Constituinte poderia alterar essas cláusulas pétreas, porque elaboraria um novo texto de acordo com a realidade política e social do momento em que essa Assembleia se reuniria. E está dito lá claramente, em português que não deixa dúvida para ninguém: a prisão só deve ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença. E isso ainda não ocorreu. O trânsito julgado da sentença não se completou sequer no 2º grau, lá no TRF4 de Porto Alegre, porque ainda havia um último recurso a ser elaborado e tentado, né, pela defesa do presidente Lula, e nem isso o TRF4 e o juiz Sérgio Moro permitiram que houvesse. Ou seja, nem o trânsito em julgado em 2ª instância, e decreta a prisão do presidente Lula, não é? E o que a gente assistiu depois dessa votação do dia 4 no Supremo Tribunal Federal e da decisão, a decretação da prisão de Lula por parte do senhor juiz Sérgio Moro, é que o povo se levantou, a sociedade brasileira se manifestou contra, uma corrente de solidariedade no Brasil e no mundo, com milhares de manifestações, né, na Europa, na América Latina, na América do Norte, na Ásia, na África, de solidariedade ao presidente Lula em defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil e contra essa escalada autoritária, não é? Nós do PCdoB estamos nessa luta. Defender o Lula, a liberdade do Lula, é defender a nossa Constituição, é defender o Estado Democrático de Direito, e nós conclamamos o conjunto da sociedade brasileira, as forças vivas de nossa nação, os democratas sinceros, a se unirem numa grande frente em defesa da liberdade do presidente Lula, do seu direito de disputar as eleições, porque o que eles estão fazendo não é nada mais, nada menos, tudo isso que eles estão fazendo para impedir o ex-presidente Lula de se candidatar nessa eleição, porque eles sabem que uma candidatura do Lula tem grandes chances de ser vitoriosa. Então eles fizeram tudo o que fizeram, deram o golpe à revelia da lei. Agora vão entregar? Não querem entregar. A gente se choca justamente por isso, porque além de tentar impedir todo o direito do povo de votar, ainda tem esse clima de torturar a pessoa, né, Souza Júnior? Que está ali presa, que tem o direito para a visita, como o Flávio Dino disse, né, o governador Flávio Dino disse, ele tem o direito, dentro do Código Penal, então, ou seja, um segundo de respeito à legislação, né, de receber visita, e ele não está recebendo. Aliás, a gente percebe que existe uma dificuldade, inclusive, de saber e ter informações sobre os direitos que ele está tendo, se ele está tendo banho de sol, como é que está a refeição dele, e é necessário um cuidado a mais, porque é uma pessoa que está, um ex-presidente da República, é uma pessoa idosa, né, com mais de 70 anos. Já com uma certa idade, e que a gente sabe que está na mira de fascistas, né? Ora, na própria Polícia Federal, durante a manifestação, saiu alguém, né, que está para ser identificado, na manifestação e agrediu verbalmente a Manuela, a presidência, e depois voltou para lá, para a sede da Polícia Federal. Quer dizer, tudo leva a crer que é um agente da Polícia Federal. O Lula solto foi, a sua caravana foi atingida não só por pedras, ovos, mas também por tiros. Então, além do áudio do avião que vazou dizendo que jogasse aquele lixo lá de cima. Então. E há todo um clima de fascismo, entende? À luz do dia. Acabamos poucos dias atrás até aquela execução bárbara, né, da vereadora do PSOL, a Marielle Franco. E detalhes sobre essa questão da visita. Eu não sabia, mas eu vi na Record News ontem que o Eduardo Cunha, o bandido Eduardo Cunha, teve direito a ter visita fora do horário normal.
A gente viu até ele passeando. Quer dizer, o por aí. Eduardo Cunha Vazou mais foto dele passeando. tem mais direitos que é um bandido conhecido do que o ex-presidente da República. Mas é porque o Eduardo Cunha faz parte de Do- toda essa conspiração, não é? Do grupo. Exatamente. Não são amiguinhos. É verdade. Não são amiguinhos. Bom, a gente já tem vários comentários de ouvinte. O Raimundo Nonato tá mandando carinhas sorridentes pra gente, dizendo show, esse programa é show. A Valquíria Nóbrega de Oliveira tá dizendo, sou PT, sou Lula. Atenção parlamentares petistas, porque não vão atrás do seguinte. Aí ela abre aspas. 50 dias para destruição das provas que comprovam a inocência de Lula, das mudanças de servidores da Oracle para a SAP. 40 dias foi publicado documento que pode comprovar o crime de Sérgio Moro e até agora nenhum parlamentar do PT foi atrás. É do duplo expresso, né? Fecha aspas. Nojo dos petistas, aí ela diz, nojo dos petistas desleais ao Lula. Eles serão desmascarados. Vocês sabem, eu não estou sabendo dessa história de documentação. Você sabe, Souza? Eu gente sei que há poder uma comentar. polêmica aí, mas eu não tenho todos os dados, não. E houve muita contestação ao duplo expresso por conta dessa denúncia. Até eu sei que diz respeito a um processo que está sendo está tramitando sob segredo de justiça. Eu não tenho todos os dados sobre isso, não. É, Por bom, isso que bom, não tenho bom. como me Bom que comentar. todos fiquem de olho, né, Luiz Carlos? Porque se Interessante. qualquer coisa que apareça, a gente tem que ir atrás, É. né? Uma coisa muito interessante é porque há poucos dias a ministra Carmen Lúcia, que inclusive foi homenageada numa festa muito interessante que aconteceu essa semana em São Paulo após a prisão do Lula. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas o dono de um famoso prostíbulo lá de São Paulo, Bahamas. né? Lá o Bahamas, né? Fez uma festa com seus amigos, então centenas de frequentadores dessa casa noturna estiveram juntos lá e ele comandando uma festa com mulheres nuas, totalmente nuas, algumas com os olhos vendados, né? Distribuindo cerveja grátis entre os convidados, numa grande festa promovida por ele, não é? Com os seus amigos lá de São Paulo, fazendo parte dessa elite conservadora, né, que nós temos no Brasil. E o mais interessante é que na frente lá no palco, lá na entrada, não sei bem, mas eu vi a foto, havia duas grandes fotos lá. Uma foto do juiz Sérgio Moro e outra foto da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que ela deve estar muito honrada, não é? Com essa homenagem que ela recebeu. Detalhe, ele ainda deu entrada vitalícia para o Moro lá no prostíbulo. Então, uma coisa inusitada, não é? Quer dizer, a direita brasileira comemorando com prostitutas e muita bebida alcoólica a prisão do Lula e homenageando lá esse cidadão, não sei nem se podemos chamá-lo assim, Sérgio Moro, e a presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas ela dizia assim, que o Supremo não podia analisar as ações de constitucionalidade que estavam para ser julgadas, que poderiam restabelecer o texto constitucional de que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, né? Porque eles tinham decidido em contrário há cerca de 2 anos, em 2016. Isso seria apequenar o Supremo. Eu diria, ministra Carmen Lúcia, e para o seu colega de baixo escalão aí, o Sérgio Moro, que vocês ficaram muito apequenados, não é? O Lula, com isso tudo que aconteceu, virou um gigante. O Lula cresceu, se agigantou, mais e mais brasileiros hoje apoiam o presidente Lula e percebem a perseguição que acontece contra ele, inclusive no exterior. Por outro lado, o Supremo, a ministra Carmen Lúcia e o juiz Sérgio Moro, na realidade, se transformam em anões, em pigmeus, né, e cada vez menores. Daqui a pouco nós vamos precisar usar lupa para poder enxergá-los de tão pequenos que estão ficando. Agora é bom dizer, meus amigos e minhas amigas, que a luta é muito grande,
A luta não é fácil, os nossos inimigos são muito fortes, são poderosos, não é? E nós temos que ter, ao mesmo tempo, muita capacidade de mobilização, de união. Precisamos construir uma sólida união do povo, das forças democráticas e desenvolver nossas ações enérgicas, né, amplas, mas não podemos cair nas provocações. A história é rica de ensinamentos no Brasil e no exterior. Essa direita reacionária, esses fascistas, eles vão fazer provocações para ver se a gente, ao aceitar essas provocações, comete alguma bobagem, algum ato aventureiro que não está de acordo com a realidade política em que nós estamos vivendo. Nós não podemos dar margem para que isso aconteça e para que a direita, as forças armadas, sob o controle de segmentos reacionários que inclusive clamam por uma intervenção militar. A gente tem ouvido comandantes do Exército darem declarações totalmente despropositadas, ameaçando inclusive o Supremo Tribunal Federal, dizendo como que o Supremo deve votar. Imagine um chefe de tropas dizendo para a Corte Maior de Justiça do Brasil como que ela deve se comportar. Isso é um absurdo, é uma inversão total de valores. Então esse é o clima que nós estamos vivendo. Então nós precisamos mobilizar o povo, unir as forças democráticas, mas fazer manifestações pacíficas, evitar confrontos desnecessários, tá certo? E buscar ampliar cada vez mais essa nossa luta. Eu acho que nós estamos ganhando, estamos crescendo. Então não podemos abrir espaço para que eles possam utilizar determinadas ações contra o nosso movimento e enfraquecer a luta democrática do povo brasileiro. Luiz Carlos, a gente está tendo inclusive muita interação aqui dos ouvintes, né? O Valdir Alves está dando bom dia, falando: gosto da garra de vocês, continuem sempre assim, querendo justiça. Nós queremos, Valdir, para todo mundo, ela tem que ser válida para todos, inclusive o presidente Lula, e que as pessoas sejam julgadas a partir de provas e dentro dos códigos adequados em respeito à nossa Constituição, e que todos realmente sejam julgados, não apenas um lado seletivo da história, né? O Rodrigues Lima está dizendo: bom dia, Nina Valente. Presidente Luiz Carlos Paes de Castro e Souza Júnior. Não tem como contestar que sofremos um golpe com o impeachment da presidente Dilma. Sendo direto, gostaria de saber qual a saída para o Brasil, e nesse momento de perseguição política contra os partidos progressistas, podemos considerar Lula um preso político? Ao meu entendimento, sim. A Leda tinha avisado pra gente que o som estava baixo, Leda, a gente foi verificar, segundo a técnica, aqui tá tudo tranquilo. Ó. Dá uma olhadinha aí nos contatos aí do teu computador para ver se tá tudo ok. O Moisés Lúcio está dizendo: presidente Luiz Carlos Paes, PC do B de Palmácia, firme e forte e na resistência. Ainda mandou assim pra gente umas mãozinhas de luta. A Rejane Silva tá dizendo: vergonha dessa justiça. E a Nazaré Antero diz: homenagem muito merecida ao juiz Eco e à vampira. E ela diz que a união é a palavra-chave. Eu passei completamente do nosso break, Jonathan Neto, então eu vou, aproveitando que você está assim meio rouquinho, eu vou tomar o seu tempo e vou adiante, vou passar aqui para o Souza Júnior. Diga lá, Souza Júnior. Sobre uma denúncia que eu acho gravíssima, entende? Que a primeira vara de execuções fiscais de São Paulo determinou a indisponibilidade dos bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Instituto Lula, da LIS, que é a empresa de palestras, né, do presidente, pertencente ao ex-presidente, e de Paulo Okamoto, né, presidente do Instituto. Essa medida visa garantir o pagamento de uma dívida fiscal de quase 30 milhões de reais. A defesa alega que, além de impor uma condenação sem base legal, agora a Lava Jato quer retirar do ex-presidente qualquer possibilidade de defesa ao privá-lo de seus bens e recursos para garantir um débito tributário que ainda está sendo discutido
na esfera administrativa. Ou seja, essa chamada justiça, não contente em prender o Lula, né, quer fechar o Instituto e todos os meios de possibilidade para que ele não tenha direito à defesa, não possa pagar sua defesa, né? Porque aí o Instituto Lula, para quem não sabe, é que paga os advogados. E agora ele quer bloquear os bens e os recursos, né, e fechar o Instituto. Absurdo. Quer dizer, só falta agora também decretar, colocar na clandestinidade o PT, o PCdoB, o PSOL, para o golpe se completar e instituir a ditadura de uma vez. Aliás, só tá isso. Aliás, é uma boa pergunta para ser feita, Luiz Carlos Paes. Antes, eu vou dizer que a Leda Coelho está dizendo que surpresa boa esse programa. E avisando que o som tá ok agora, melhorou. Podemos não ter eleição, Luiz Carlos Paes? É um risco. Depois de tudo o que foi feito, poderão ocorrer novas medidas casuísticas, né? Se essa direita conservadora a serviço do Império Americano e das potências europeias sentir que há um risco de derrota nas eleições, é claro que eles poderão maquinar alguma saída para postergar a realização das eleições ou mudar, por exemplo, se falou recentemente no parlamentarismo ou num presidencialismo mitigado. Enfim, se eles, mesmo com a não participação do Lula nas eleições, que é uma hipótese que pode vir a ocorrer, não é? Eles verificarem que os candidatos da esquerda, do centro-esquerda, candidatos mais comprometidos com o projeto de desenvolvimento nacional, tenha risco de vencer as eleições, eles poderão tomar alguma medida, porque eles têm maioria no parlamento, têm maioria no Senado, têm maioria na Câmara, têm um apoio dos meios de comunicação, têm um apoio grande no Poder Judiciário. Então isso pode vir a ocorrer. Por isso que nós temos alertado muito a sociedade brasileira de que, nesse momento, essa questão democrática é chave. Então, a defesa da Constituição, a defesa do Estado Democrático de Direito e a defesa da realização das eleições sem casuísmos é fundamental para o Brasil. Claro que, nesse ambiente, tudo pode ocorrer, inclusive alguma intervenção aí despropositada, estapafúrdia, não é, de determinados setores das Forças Armadas. Não diria que isso seja digamos assim, um risco iminente, não é? Até porque também dentro das Forças Armadas existem setores que discordam desse tipo de coisa, não é? Então não é muito tranquilo, mas é um ambiente muito tumultuado. E uma das pessoas que fez uma pergunta há pouco perguntava se a gente pode considerar o Lula um preso político. Foi o Rodrigues, sim, foi o Rodrigues. O Lula é um preso político hoje, não é? Porque ele não cometeu nenhum crime, não existe provas do cometimento de qualquer crime por parte do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. E qual a saída? A saída é exatamente a resistência, a luta, a mobilização e a construção de uma unidade mais ampla do povo, das forças políticas, democráticas, das forças sociais, que queiram um Brasil diferente, um Brasil mais desenvolvido, e não basta crescer, se desenvolver. Nós precisamos crescer a economia, desenvolver a economia, mas reduzindo as desigualdades sociais, reduzindo as desigualdades regionais, fazendo com que o nosso povo tenha uma vida mais digna, uma vida melhor, que era o que estava acontecendo, embora num ritmo ainda não desejado, não é? Mas era o que vinha acontecendo nos governos Lula e Dilma.
tá certo? Alguém do Movimento Democracia Participativa, não sabemos se foi o Luiz Regada, se foi o Rafael, enfim, mas foi algum dos integrantes do movimento, que é grande, então a gente não dá para saber quem foi, mas comentou em nome do movimento, né? Porque todos nós podemos comentar em nome do movimento, disse: ontem, numa promoção do Congresso Nacional e de parlamentares, começaram a destruir o SUS. Fiquem ligados. E a Nazaré Antero está dizendo: por favor, não esqueçam de convocar a militância para. Aqui, a militância cearense, tá certo, gente? Para o ato hoje, às 16 horas, na Praça da Bandeira. E é uma caminhada até a Praça da Justiça Federal local, né? Que é onde está o acampamento Lula Livre. Eu acho muito legal, inclusive o acampamento já começou aqui no estado e a gente está vendo uma mobilização e uma solidariedade muito grande, inclusive lá em Curitiba, né? Os moradores cedendo água, cedendo luz, enfim, o povo. Aliás, eu vi nas manifestações também, né? As pessoas estão querendo tirar selfie com a gente quando a gente anda na rua. Eu nunca fui tão chique fazendo militância, Souza Júnior. O povo pega e puxa para tirar selfie com a gente, faz iluminação vermelha nas varandas. Eu tô achando muito bonita essa reação popular. Então, convocado o ato hoje às 16 horas na Praça da Bandeira, concentração na Praça da Bandeira aqui no Ceará. E nós temos também um outro ato, né, Souza Júnior? Dia 11, né? É um ato aí que vai estar sendo convocado pelas frentes. As informações, Souza, que estava aqui. Na verdade, este ato hoje é nacional. Uhum. Não, mas eu estou falando da concentração aqui. Que ela pediu pra gente não. Eu sei, o ato é nacional. Sendo que aqui em Fortaleza vai ser às 16 horas, a partir das 16 horas, na Praça da Bandeira. Isso. Mas em todo o país está havendo mais uma manifestação nacional Isso. pela liberdade de Lula. E aí, como é que você tem um relatório de como é que vai ser no Brasil? Não, ainda não. Os locais. Mas é só são se informar manifestações. através das páginas da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo. Tem sempre assim os locais que vão acontecer. Ou se você quiser também, as próprias páginas das centrais sindicais estão sempre convocando. E dos partidos políticos, então. Também estão lá as convocatórias e dá para vocês acompanharem. A gente está recebendo informação, recado enviado do radialista Aureliano Ramos. Bom dia a todos, meu nome é Aureliano Ramos e eu sou radialista na Rádio Cidade e ex-colega bancário do meu amigo Souza Júnior. Parabéns pelo excelente debate. De que forma a direita pode construir um candidato para vencer as eleições em outubro desse ano, tentando convencer o povo brasileiro de que essas reformas são necessárias para os banqueiros e empresários? Pelo voto será impossível, só pelo golpe. É um bom tema para a gente debater aqui. Eles não têm programa, não têm proposta, porque o que eles defendem é indefensável perante o povo, perante a opinião pública. O programa deles é o programa que beneficia uma minoria muito inexpressiva, né, da sociedade brasileira. São cerca de menos de 1% da população, constituída por grandes grupos econômicos, principalmente essa turma da especulação financeira, da agiotagem, do rentismo, que ganham bilhões de reais todo ano sem produzir um prego, sem produzir um sabonete, 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho ou 1 quilo de arroz, à custa somente da ciranda financeira, da especulação. Isso não gera produção, não gera emprego, não gera impostos, arrecadação tributária para os governos em todas as instâncias. Então isso é impraticável, isso só vai levar a uma situação cada vez mais degradante para o Brasil enquanto país e para o nosso povo trabalhador. Então eles não têm proposta, não têm programa. Mas eles estão muito divididos também. Eles não conseguiram se unificar. São vários candidatos, nenhum deles conseguiu Hoje decolar. tem 22 pré-candidatos. 22 pré-candidatos. Você veja esse tal desse Meirelles, que é um banqueiro aposentado, que foi presidente do Banco de Boston, né? Presidente internacional do Banco de Boston, morou muitos anos nos Estados Unidos, em Nova York, tinha um apartamento de milhões de dólares lá, numa região privilegiada de Nova York.
e agora quer ser presidente da República. E o MBL com o dono da Riachuelo, que viagem. Pois é. Então são vários candidatos, tipo esse Meirelles e outros, que não têm compromissos com a nossa gente, que não têm compromissos com o Brasil, com a soberania nacional, com a defesa de um projeto de desenvolvimento. Querem destruir o país e entregar tudo a preço de banana para os seus sócios maiores estrangeiros, né? Nós precisamos construir, então, um projeto nacional com a ampla parcela do povo, com os trabalhadores, com as camadas médias, a intelectualidade avançada, reunir a parcela do empresariado que queira produzir no Brasil, gerar riqueza no Brasil, não é? Gerar empregos, não é? E não esses que só querem ganhar dinheiro com a especulação financeira. Então é disso que se trata. E isso precisa ser feita uma discussão muito ampla, né? A realização das eleições, se ocorrerem como nós estamos defendendo, elas contribuem para que se estabeleça esse debate. A nossa pré-candidata, a Manuela Dávila, ela tem feito um esforço muito grande, não é? Em de discutir saídas para o Brasil, apresentar esse projeto de desenvolvimento, de reformas que precisam ser feitas para o Brasil avançar, não é? Uma reforma tributária, onde você alivie a tributação em cima da produção e do consumo e tribute mais as altas rendas, as grandes propriedades, os grandes patrimônios, não é? As heranças, ou seja, tirar de quem tem mais para poder fazer justiça social, tanto na arrecadação do tributo, por um lado, né, nas receitas tributárias, como depois nos gastos, procurando gastar bem esse dinheiro, não é? Gastar bem significa investir para que o país retome o crescimento e fazer gastos para melhorar a vida do povo na área da saúde, da educação, da segurança pública, com programas sociais que ajudem o brasileiro mais simples a ter uma vida de mais dignidade. E esse projeto, encerrando essa parte da minha fala, ele exige um Estado nacional forte, viu, ouvintes e caros entrevistadores. Nenhum país do mundo, seja capitalista ou socialista, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Japão, a Inglaterra, a antiga União Soviética, a China dos dias atuais, nenhum desses países conseguiu desenvolver e construir uma grande nação sem um Estado nacional forte, um Estado que defendesse a sua economia, defendesse o seu povo, as suas empresas, o seu mercado interno, a sua força de trabalho, que adotasse políticas que contribuíssem para que desenvolvesse a sua economia de acordo com os interesses do seu povo, desenvolvesse a sua indústria nacional, desenvolvesse e melhorasse a educação do povo, desenvolvesse uma ciência e uma tecnologia nacionais. Então nós precisamos de um Estado dessa forma, um Estado nacional forte que contribua para o Brasil crescer e ser a grande nação que nós temos condições de ser. Não para explorar os nossos vizinhos, mas para conseguirmos nos inserir no mundo de uma forma ativa e altiva, falando normalmente no mesmo tom com todos os outros países, defendendo a paz, não é? E contra essa política agressiva das grandes potências, não é? Como diria um poeta brasileiro, que nós queremos um Brasil que não fale fino com os Estados Unidos e fale grosso com a Bolívia e com o Paraguai. Nós queremos um país que fale no mesmo tom com todos. E aí a necessidade de um Estado nacional forte. Não é um Estado que cuide de tudo, muito pelo contrário. Não é? Nós, na atual etapa de desenvolvimento que nós vivemos no nosso Brasil, nós precisamos ter uma economia forte, precisamos que tenham empresas estatais, empresas privadas que possam se desenvolver, crescer, gerar empregos, que pesquisem junto com as universidades, com os institutos de pesquisa, que desenvolvam
conhecimento científico e tecnológico, para que nós não fiquemos atrás e dependentes das grandes potências. Nós temos capacidade, o nosso povo é um povo inteligente, trabalhador, criativo, e nós podemos construir essa grande nação, uma nação de paz e de prosperidade. Mas para isso temos que remover esses obstáculos, tirar da frente esses entreguistas, esses que não confiam no povo, esses que só olham para os Estados Unidos e para as potências europeias. Precisamos tirar essa turma da frente e restabelecer no controle da República forças comprometidas verdadeiramente com a nossa bandeira, a bandeira verde e amarela brasileira, que a bandeira brasileira é a bandeira do povo, é a bandeira dos trabalhadores, é a bandeira das forças de esquerda também. Esses falsos moralistas nunca defenderam o Brasil. Eles se utilizam e tentam enganar o povo quando vão para as ruas vestir a camisa da seleção brasileira e levantar a bandeira brasileira. É falsidade pura, não é? Porque eles não têm compromisso com a nossa pátria. E isso sempre foi assim ajudando ao longo da nossa história. Estão querendo entregar a Petrobras, estão querendo entregar terras da Amazônia e assim por diante. Bom, o nosso programa chegou nos 10 minutos finais e eu vou pedir que o Souza faça as considerações da fala do Luiz Carlos Paz e também já acrescente as considerações finais dele para a gente ir encaminhando o encerramento. Com você, Souza Júnior. Eu queria começar pela essa questão colocada pelo Aureliano, que é importante a gente estar refletindo sobre isso. Ele diz que a direita, e tudo demonstra que ele está certo, não tem condições de ganhar essa eleição, se houver uma eleição democrática, pelo voto. E aí eu fico refletindo sobre esse dado de nós termos 22 pré-candidatos a presidente, e entre eles figuras que não têm a menor possibilidade de serem eleitas, mas estão querendo. E o Luiz Carlos aqui citou, por exemplo, algumas completamente esdrúxulas. O Henrique Meirelles, né, o banqueiro, o dono da Riachuelo, que nem os funcionários lá da Riachuelo certamente votarão nele. O Dr. Ray queria ser candidato, Souza Júnior. Graças a Deus desistiu. Pois é, então a minha reflexão é o seguinte: se está claro que essas figuras não têm a menor possibilidade de serem eleitas, mesmo não tendo a concorrência do Lula, porque já eu falo sobre isso, a situação que o país hoje vive é odiada pelo povo em geral. Ninguém está aceitando esse governo. Então só há uma explicação, que eles estão pensando que vai ter eleição indireta, né? Porque indireta, aí sim, nós temos uma corja de parlamentares vendidos, corruptos, né, que forma a maioria hoje do Congresso Nacional, e certamente elegerá qualquer um desses que paga mais, como fizeram com o golpe contra a Dilma. Parece brincadeira o que eu estou falando, né, uma ironia, mas é algo que eu considero sério. Por que esses caras estão querendo se candidatar, se não tem a menor possibilidade de serem eleitos pelo povo? Eles não são tão idiotas que pensam que podem enganar o povo, e o Henrique Meirelles de repente ser eleito presidente da República com o voto popular, ou um empresário qualquer. Até o Dória, com toda aquela lábia, hoje não tem a pré-candidatura dele já nasceu morta, né? Porque logo os primeiros meses foi desmascarado. E a realidade concreta é o seguinte: nós passamos 13 anos de progresso, relativo progresso, uma inserção social muito grande que mudou o perfil e o hábito das pessoas. Isso é notório. Direitos impensáveis antigamente, como da empregada doméstica ou do empregado doméstico ter carteira assinada, ter 13º, ter férias, fundo de garantia, fundo de garantia, coisas impensáveis, trabalhadores comuns andando de avião. Quer dizer, houve uma mudança. Se formando em medicina, em direito, em engenharia, né? Pobres e pretos. Uma mudança social profunda houve. E já existe, e mesmo assim, com essa mudança social profunda,
pelas políticas sociais de distribuição de renda, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Sem Fronteiras, etc, etc, mesmo assim ainda existia insatisfação. Existia insatisfação. Havia propostas de avançar mais, necessidade de uma reforma agrária, necessidade de uma reforma tributária, e de repente, um golpe que faz retroceder não só esses 13 anos de avanço, mas inclusive conquistas históricas ainda da década de 40 do século passado, como a própria CLT, direitos trabalhistas. Quer dizer, nós estávamos num avanço que precisava avançar mais ainda, e de repente a gente tem com um golpe um retrocesso violento. E quem está satisfeito com isso? Senão, como Luiz Carlos Paes aqui bem colocou, uma minoria de rentistas, né? Muito bem representada pelo Henrique Meirelles, né? Esse teria voto nessa minoria. Ou pelo senhor Flávio Rocha, lá da Riachuelo. Do Riachuelo, né? Pois é, entende? A minoria formada por a família Marinho, que por né? sinal beneficiou-se Civita. de financiamentos de bilhões de reais através do BNDES a juros subsidiados, né? Pois é. Então, ainda tem outros riscos. Se eles tirando essa minoria e os poderosos interesses estrangeiros, né? Chevron, essas empresas todas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que querem se apropriar do nosso patrimônio, e já estão, né? Já estão com as garras fincadas na Amazônia e interesses Eu acho que tem outros pré-sal, etc. Eu acho... Então, tirando essa minoria rentista do Brasil e os interesses estrangeiros, eu diria que objetivamente a esmagadora maioria do povo não tende a votar em nenhum desses representantes desse modelo de governo atual. Souza, eu acho que tem outro risco, já passando pelos Carlos Paes, porque a gente está realmente em cima do nosso tempo, deles arrastarem junto com eles uma quantidade, se houver eleição, tudo normal, uma quantidade horrorosa de deputados mais conservadores. Eu só queria concluir. Meu raciocínio é o seguinte: diante desse, vamos dizer, dessa dicotomia, de um lado, rentista, uma minoria, ínfima minoria, querendo continuar esse projeto e avançar mais ainda. E de outro, a grande maioria do povo, que tem representantes como Lula, como Manuela, como Boulos e outros mais, entende? Que se for para a eleição, ganha a maioria. Ou seja, a esquerda ganha mesmo sem Lula. Mesmo sem Lula. Então qual será o desfecho desse impasse? Aí é que vem minha preocupação, porque o que a gente está assistindo hoje, Luiz Carlos, no dia a dia, é o avanço para o fascismo. Essa medida contra o Lula, que não fica só no Lula, na prisão, agora é contra o Instituto, daqui a pouco é contra o PT, PCdoB, PSOL, etc., e contra as liberdades em geral. Então, ou a gente barra, essa é a minha opinião, o fascismo, e forma uma grande frente política nacional e internacional pelo restabelecimento do Estado de Direito, que isso inclui a liberdade de Lula, ou então nós não vamos ter eleições livres e democráticas. Bom, a gente já está nos 3 minutinhos finais dos Carlos Paes. A Justine Silva está dizendo: ocupa Curitiba e 13 neles. Eu consegui aí nesses 13 minutinhos fazer essas 3 minutinhos fazer essas considerações finais. É isso, o momento é grave e exige de nós muita determinação, muita energia, muita sagacidade política, não é? Nós precisamos mobilizar cada vez mais a sociedade e precisamos construir uma frente ampla com todos aqueles que queiram superar essas dificuldades que o nosso país atravessa, que a gente possa fortalecer a nossa democracia, garantir a existência do Brasil enquanto uma nação desenvolvida e não como um país neocolonizado de 5ª categoria, tá certo? E esse esforço tem que partir do povo trabalhador, da nossa juventude, dos movimentos sociais, compreendendo que precisa ser amplo, né? Precisa ser amplo, precisa juntar todos aqueles que queiram se somar nesse projeto. Não podemos ter preconceitos contra
ninguém. Então, todos aqueles que queiram se somar nesse projeto em defesa do Brasil, da democracia, da construção de uma pátria mais desenvolvida, devem ser bem-vindos, devemos estar juntos. E a palavra de ordem nesse momento é Lula livre, por tudo que representa a liberdade do Lula, que representa nesse momento o fortalecimento do Estado de Direito, a defesa da Constituição. E precisamos colocar com muita firmeza também a defesa da realização das eleições desse ano de 2018, para que o povo possa votar no seu presidente, nos seus governadores, nos seus senadores, deputados federais e deputados estaduais. E eu chamo a atenção, é muito importante, meus companheiros e minhas companheiras, que o nosso povo não vote só num presidente ou num governador comprometido com essa visão de um Brasil mais justo, de um Brasil democrático. Nós precisamos eleger também senadores, deputados federais e deputados estaduais comprometidos com esse projeto. Veja bem, a Dilma foi eleita com mais de 3 milhões de votos de maioria. Entretanto, o parlamento que foi eleito junto com a presidenta Dilma foi um parlamento extremamente conservador, que não tinha compromissos com o programa que a presidenta Dilma elegeu, que apresentou à população e que foi eleito, não é? Então foi esse parlamento, não é? Num consórcio com a mídia e com setores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que elaboraram, desencadearam e conseguiram fazer valer o golpe de Estado com apoio e a serviço dos interesses do imperialismo americano. Isso já começa a ser divulgado em jornais, em palestras, nos próprios Estados Unidos, né? Nesses últimos dias, muita notícia começa a surgir, não é? Não vai ser mais como em 64, que passaram-se anos e anos para se descobrir a intervenção dos Estados Unidos no golpe de 64. Agora não, as coisas já começam a aparecer. Então é isso que eu gostaria de dizer para todos. Vamos nos unir, vamos nos mobilizar e não vamos cair em provocações da direita. Vamos fazer manifestações enérgicas, mas manifestações pacíficas, manifestações que possam aglutinar cada vez mais brasileiros nessa luta. Bom, você acabou de ouvir o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se e o Shoas Advogados Associados, além do Sindicato dos Bancários. A apresentação é comigo, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução e técnica com Jonathan Neto. E os comentários de hoje, já agradecendo a presença, foi com o nosso diretor-geral, Souza Júnior. Nós agradecemos também a presença do nosso entrevistado, o presidente estadual do PCdoB, Luiz Carlos Paes. Até amanhã. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular.